Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditar da rica palavra do Senhor e eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir a palavra de Deus ainda em 1 Coríntios. Eu iniciei esse estudo, vou continuá-lo aqui. 1 Coríntios, capítulo 3 agora. Vamos ler versículos 21 a 23. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Eu vou esperar os irmãos abrirem, porque eu gosto que os irmãos abram a palavra de Deus e acompanhem junto comigo. 1 Coríntios 3, 21 ao 23. Estamos aqui no primeiro bloco de Paulo, onde ele fala sobre a unidade da igreja, como isso é importante. Esse bloco vai dos capítulos 1 a 4. E assim diz no capítulo 3, a partir do versículo 21 até o final. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, esta palavra magnífica, rica, que nos alimenta a cada dia. Que mais uma vez possamos aplicar as tuas verdades nas nossas vidas, de forma simples, de forma que possamos entender e facilmente aplicar. Embora não seja tão fácil quanto a gente queira, por causa do pecado e da nossa natureza pecaminosa, mas a tua força, o teu poder são capazes de nos ajudar nisso aí. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está continuando o seu bloco aqui, falando sobre a verdadeira sabedoria e a forma, infelizmente, imatura como os coríntios lidavam com essa situação. É interessante, no final do capítulo 2, ele vai fazer distinção de três tipos de pessoas. Ele vai falar de pessoas naturais e de pessoas espirituais. Ele vai dizer que o natural, ele é o incrédulo, aquele que não encontra lógica na palavra de Deus. Quando a gente chega lá no capítulo 2, versículo. Eu ia espirrar, perdão, irmãos. Pronto, espirrei. Perdão. Vamos aqui no capítulo 2, versículo 14. Se eu não espirrar, não sou eu, né? Se os irmãos me conhecem, sabem do meu problema de rinite. Então, o capítulo 2, versículo 14 diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o homem espiritual, ele não consegue discernir, ele não consegue entender, porque quando ele lê a palavra de Deus, perdão, o homem natural, quando ele lê a palavra de Deus, aquilo ali para ele é loucura. Não é por isso que é um pouco inútil quando a gente tenta discutir a palavra de Deus com aquela pessoa que acredita que a Bíblia tem falhas. Não tem muita lógica, porque a partir do momento que a gente explanar alguma coisa da palavra de Deus para ele, ele vai dizer: olha, essa parte aqui eu não acredito, essa parte aqui eu acredito. Ah, a Bíblia foi escrita por homens, então como você vai debater e falar do evangelho para uma pessoa dessa? Esse é o homem natural, ele não consegue achar lógica
na palavra de Deus, porque nós sabemos que para existir alguma lógica, nós precisamos do discernimento no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos encontrar coerência na palavra de Deus. E aqueles que têm o Espírito Santo e mergulham na palavra de Deus, entendem e veem como ela é lógica, como ela faz sentido, como ela é inerrante, como ela não entra em contradição. No versículo 15 e 16, ele fala do espiritual. O espiritual, sim, ele aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele. Então, ele é diferente do homem natural. Mas a partir do capítulo 3, ele nos mostra uma nova modalidade de ser humano aqui. Ele vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos deis a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Ele vai dizer: vocês não são nem espirituais nem naturais, vocês são carnais. E é interessante porque o mundo atribui o homem carnal a um homem incrédulo, mas não. Ele está dizendo: vocês têm uma capa de espiritual, mas vocês na verdade são crianças, são bebês. Por quê? Porque vocês usam de uma espiritualidade de forma imatura. E aí Paulo vai explicar a partir do capítulo 4, quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Não é evidente que vocês estão mostrando característica de crianças quando vocês colocam o crédito do ministério de Jesus em homens? Vocês não são espirituais. E os coríntios estavam se achando espirituais pela diversidade de dons que existiam na igreja, pela forma numérica como a igreja crescia. Eles se achavam muito espirituais, mas Paulo vai dizer: vocês não passam de crianças na fé. Por quê? Porque vocês dão credibilidade à sabedoria humana. Vocês dão credibilidade aos homens. Versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha que profundo isso aqui. Nós somos a unidade da igreja. Não dá para ser igreja eu trabalhando sozinho, você trabalhando sozinho. Não dá para ser igreja só o conselho trabalhando, sem os membros, só os membros trabalhando, sem a liderança, sem o conselho. Não dá. Olha que ele diz assim, ó. Ele não diz: eu plantei e reguei, mas Deus deu o crescimento. Não. Eu plantei, Apolo regou. Apolo veio aqui e regou o que eu plantei, a igreja que eu plantei. Mas nem eu nem ele, a gente deu o crescimento. Ou seja, o fruto, ele vem do Senhor. Ele é dado por Deus através do nosso trabalho. Ou seja, a igreja ela é uma unidade com o próprio Cristo. Ela é uma unidade de irmãos com irmãos, numa esfera horizontal, e também uma unidade com Cristo, numa esfera vertical. Versículo 8 do capítulo 3. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Somos servos, todos nós somos servos. Ninguém é mais importante do que ninguém. Essa é a beleza do Evangelho. Como eu falei da vez passada, embora com atribuições diferentes, somos todos servos de Deus. E agora, aplicando os versículos que eu li inicialmente, o versículo 21, que conclui aqui o 21, 22 e 23 do capítulo 3, nos diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não diga assim: eu sou de Paulo. Não. Diga assim: Paulo, ele é de todos vocês. Não diga eu sou de Cefas. Não. Diga Cefas
é de todos nós. Essa é a beleza do Evangelho. Quando estivermos no céu, vamos estar juntos de todos esses personagens aqui. Vamos estar junto de Cristo. Vamos estar junto do Pai na glória eterna. E eles são nossos. Não diga assim, eu sou deles. Não, eles são nossos. O Evangelho é nosso. Cristo é nosso. O céu é nosso. É uma promessa para nós. Embora sem merecer nada. Ele é nos dado de presente. É isso que Paulo quer dizer. É infantilidade você querer ficar só com Paulo ou só com Apolo. Não, todos são de vocês. E vocês são de todos para o Evangelho de Cristo. Essa é a beleza da unidade. Quando você diz que é só de uma pessoa, ou só daquela pessoa, ou só daquele ministério, você está reduzindo o Evangelho. E o Evangelho é muito mais abrangente do que isso. É muito mais abrangente do que a nossa infantilidade, do que algum capricho nosso. Por isso que eu acho essa uma das passagens mais belas da palavra de Deus. Tudo é vosso. Veja o versículo 22. Existe coisa mais reconfortante, mensagem mais bonita do que essa? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, tudo é de vocês. E vocês, versículo 23, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, tudo é nosso. A unidade. A unidade no Evangelho é que importa. Somos todos servos, todos juntos, trabalhando para o Evangelho de Cristo. É isso que nós temos que entender, para sermos homens espirituais diante da palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura, pela meditação da tua palavra. Como o teu Evangelho é vivo, como a tua mensagem é bonita e revigora os nossos corações. Revigora as nossas forças, Senhor. Esteja conosco, para que possamos estar fortes, firmes no Teu Evangelho, até em momentos de bastante dificuldade. Esteja conosco, abençoa o resto do nosso dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém.